Eu sou o Felipe Sou o Delmar. e nós somos especialistas em consórcio já há quase 26 anos. Ele é meu pai e eu comecei há 16 anos atrás com o auxílio do meu pai e a gente vai contar um pouquinho da nossa história, então brevemente. Estou no mercado há 26 anos praticamente. Iniciei numa época que nós batíamos nas portas, chamávamos um PAP. Literalmente, para nós alcançarmos os clientes, tínhamos que bater na porta. Graças a Deus, hoje nós temos a internet e conseguimos chegar até você, cliente, numa condição especial da Porto Seguro Consórcio. Exatamente. E hoje nós estamos ficando conhecidos aqui no Brasil justamente pelo atendimento. O nosso foco sempre foi o atendimento. Desde quando eu comecei a trabalhar com meu pai, ele me ensinou que nunca se deve mentir para um cliente para fazer uma venda. Pelo contrário, você tem que falar sempre a verdade, porque se aquele cliente precisar de uma mentira para comprar, não é para ser o seu cliente. E outra, se a gente consegue atender o cliente de forma que ele consegue conquistar ali o objetivo dele, aquele cliente vira seu amigo e ele vai te indicar para muitas pessoas. E graças a Deus a gente chegou no nível que nós temos muita indicação de clientes nossos, indicam os amigos, os familiares, né? E esse sempre foi o intuito. O grande benefício nosso, né, Felipe? Isto não é um privilégio de ninguém, todo mundo deveria ser verdadeiro. Falar a verdade é uma obrigação, mas infelizmente no mercado existem muitos oportunistas que mentem para o cliente. E o benefício daquele que trabalha com a verdade é grande. Por quê? Primeiramente, nós temos a bênção de Deus, fidelizamos o nosso cliente e esse nosso cliente, além de ser o nosso amigo e sempre ser o nosso cliente, nos ajuda em eventuais indicações. Na verdade, é até muito corriqueiro as indicações, né? Sim, a maioria dos nossos clientes nos indicam bastante e esse é o objetivo. Eu comecei há 16 anos atrás, também não tinha internet, né? Eu peguei essa transição, então meu pai me ensinou no porta a porta também. Fiz muito menos que ele ralou muito mais do que eu, mas graças a Deus veio a internet e a gente começou a fazer esse trabalho de atendimento dos clientes no Brasil todo. Hoje, a nossa grande especialidade é atender os clientes que estão fora do Brasil. As pessoas que moram fora do Brasil e querem conquistar um imóvel, elas têm o nosso auxílio, o nosso know-how para ajudar ali a conquistar através do consórcio, que é muito melhor do que um financiamento, muito melhor do que comprar à vista também. Isso é um assunto que nós vamos abordar aqui. E a ideia é mostrar para vocês que, além do nosso atendimento, nós estamos passando para os nossos clientes uma empresa que tem muita credibilidade no mercado, que tem 80 anos de história, fez 80 anos no mês passado. Inclusive, na vinda para cá, nós ficamos surpreendidos com a estrutura da Porto Seguro, com os prédios da Porto, enfim, toda a estrutura que realmente a gente sabe que a Porto Seguro é uma empresa que tem muita credibilidade, que é muito grande, mas eu não tinha noção do tamanho que é a Porto Seguro, que inclusive vamos ter aí conteúdos mostrando isso, né, pai? O diferencial da Porto comparado às demais administradoras, sem entrar no mérito, né, ou querer desclassificar alguma administradora, porque hoje a administradora de consórcio ele tem a total segurança do Banco Central. Então, quando um cliente compra de uma determinada administradora, claro, de um corretor que trabalha com a verdade, ele vai ser beneficiado. Só que os benefícios da Porto Seguro comparado às demais administradoras realmente é grande. É grande porque você que está em outro país, você pode adquirir um consórcio da Porto Seguro e no momento de você usufruir, de você usar esse crédito, quando você for contemplado, você não vai ser surpreendido, né? Você vai ter todo o nosso suporte, mas a Porto Seguro, ela se preocupa antes do nosso suporte com você, cliente, porque você não vai ter dor de cabeça. Exatamente. Em questão de comprovação de renda, em questão de, eu fui contemplado rápido, eu vou ter dor de cabeça para comprar um imóvel. Na maioria das administradoras, você vai ter dor de cabeça porque tem a questão do saldo devedor, que é um assunto que nós vamos abordar também. Mas na Porto, você não vai ter esse problema, né? Então, assim, você faz uma empresa que tem 80 anos no mercado, você tem a segurança de, daqui 5, 10 anos a Porto vai estar nativa, porque realmente ela é muito consolidada, além de ter, né, toda a fiscalização e auditoria do Banco Central, mas você tem alguns outros benefícios, que é essa questão, comprovação de renda, saldo devedor, que você não vai ter problema, além de taxa de administração e vários outros benefícios, que eu acho que um dos principais, que a gente estava batendo papo com o Eliel, e ele tocou no assunto, é a questão de você não precisar, na verdade, de você ter ali um grupo. Quando você entra no consórcio, você tem um grupo muito sadio. Por quê? A Porto Seguro, ela faz uma pré-análise, né? Ela não deixa qualquer pessoa contratar o consórcio dela. Então, aquele vendedor que vende ali empurrando um consórcio
normalmente não faz parte do quadro da Porto Seguro, né? Até pelos programas de premiações, mas principalmente por conta da pré-análise que a Porto Seguro faz. Que aí você entra num grupo. Um exemplo, se a pessoa tiver aí restrição no nome, ela não consegue fazer o consórcio na Porto. E aí o que influencia isso para o cliente, Delmar? Qual é a grande influência? O grupo ele fica muito sadio, né? Porque o consórcio é uma compra em grupo. Então se todo mundo está pagando a parcela em dia, é um bom pagador, aquele grupo vai contemplar mais pessoas. O saldo de caixa, na verdade, exatamente, é mais forte, né? Então a pessoa acaba sendo contemplada mais rápido, né? A consequência é essa. A pessoa acaba sendo contemplada mais rápido e não entra num grupo furado, né? Você tocou no assunto de comprovação de renda. No momento que você faz um consórcio, é bem simples. Você pode fazer em qualquer administradora. Não vai ter problema. Quando você é contemplado, essa administradora vai exigir de você comprovação de renda. Se você estiver em outro país, a comprovação tem que ser aqui no Brasil. Então, você vai ter muita dificuldade. E a Porto, ela não vai te exigir isso, porque ela já olhou o teu score, ela já olhou o teu CPF, ela já liberou para fazer o teu consórcio. Então você não vai ser surpreendido, simplesmente você tem que continuar com o score, ok? Que você não vai ter problema nenhum. Não contrair uma restrição, que você Isso. não vai ter problema nenhum. Isso é um assunto muito, muito importante que eu costumo dizer para os meus clientes. Você tem ali a noção de que se você fizer um consórcio em outra administradora, principalmente os que moram fora do Brasil, ou os que são autônomos aqui no Brasil, e você pagar 3 anos, por exemplo, daquele consórcio, você é contemplado e vai comprar o imóvel. Naquele momento, se você não tiver uma comprovação de renda formal aqui no Brasil e tem a questão do saldo devedor também, você pode ter um grande problema na compra do imóvel. Então já tivemos clientes em outras administradoras que fez o consórcio, pagou 3, 4 anos e na hora de comprar o imóvel teve uma série de problemas que ele não conseguiu comprar aquele imóvel e teve que fazer ali a venda da carta de crédito, foi uma opção, né? Inclusive tivemos esse ano mesmo em outra administradora, um amigo nosso, né, do Ali que está aqui, que foi o Cleiton, ele inclusive deve fazer o depoimento dele amanhã, mas ele foi contemplado e por conta de ele ser contemplado com 13 meses, ele não conseguiu comprar o imóvel dele por conta da questão do saldo devedor. Porque o saldo devedor dele era maior do que o valor do crédito dele. Foi, assim, um susto para ele, porém, como nós somos corretores especialistas, nós garantimos a compra da carta de crédito dele com um lucro muito alto. Então ele ficou muito feliz com a venda da carta e acabou vindo para Porto. Ganhou muito dinheiro, né? Ganhou muito dinheiro, teve um lucro muito alto e aí ele acabou fazendo Porto justamente para comprar o imóvel dele e agora quando ele for contemplado ele não vai ter problema nenhum. Mas o que é o saldo devedor? Então, um exemplo, ele fez um crédito de 500 mil reais, coloca-se a taxa. Vamos dar um exemplo de 20% dessa taxa. O saldo devedor ali vai ser 600 mil, ok? No primeiro mês. Ele pagou 20 mil reais e foi contemplado. O saldo devedor dele está 580 mil, perfeito. Ok? A administradora X, que na verdade praticamente todas, vai liberar a compra do bem para ele, suprindo esse 580 mil. Ele tem que comprar um imóvel que tem uma garantia de no mínimo 580 mil reais. Um imóvel de 580 mil para cima. Isso. Certo. Tá? Como a Porto Seguro funciona nesse critério? Mesmo que você for contemplado no primeiro mês, seu saldo devedor vai ser 600 mil, não tem problema. Você vai poder comprar um imóvel de 500 mil de acordo com o seu crédito. Inclusive, se você quiser comprar um imóvel de 400 mil, vai sobrar 100 mil reais de crédito que você pode utilizar parte desse crédito, até 10%, que seria 50 mil, para você pagar a documentação desse imóvel e também os outros 50 mil que sobrarem, até 10%, para fazer os móveis planejados daquele imóvel. Então é muito importante, porque só a Porto Seguro faz isso. Isso é um assunto bem legal, que as pessoas, às vezes, na hora de fazer um consórcio, não prestam atenção. Mas aí a pessoa é contemplada em outra administradora, vai comprar o imóvel, se conseguir, por conta do saldo devedor e a comprovação de renda, ainda ela vai ter que tirar dinheiro do bolso para ela fazer os planejados e pagar a documentação. Isso é um assunto bem importante, uma vantagem da Porto muito grande. É um grande diferencial relacionado às demais administradoras. Ao meu ver, todo mundo precisa de um consórcio, mas a grande maioria no Brasil não sabe disso. E é aí que tá, quando a pessoa decide comprar um imóvel, eu falo principalmente de imóvel porque nós somos especialistas no imóvel hoje, mas ela precisa comprar um imóvel ou um automóvel. Aí vai cair a ficha dela que ela precisava ter feito um consórcio há 2, 3 anos atrás. Por quê? Quais são as opções quando a pessoa não tem um consórcio? Financiamento ou comprar à vista. Então, ainda que essa pessoa tenha o dinheiro à vista, é melhor, hoje, com a taxa Selic no patamar que está, ela deixar esse dinheiro aplicado
que o rendimento mensal pagaria a parcela do consórcio para ela e ainda sobraria dinheiro, tá? Então, comprar à vista não é negócio. Agora, fazer um financiamento é pior ainda. Por que é pior ainda? A maioria já sabe, né? Mas é Sim. bom explanar. As taxas de juros no Brasil hoje é horrível, né? O financiamento, na verdade, sempre foi ruim. Agora ficou mais ruim ainda. Porque quando você faz um financiamento, além da taxa, tem os juros. E quando você soma tudo isso, um imóvel que você vai comprar, você vai pagar praticamente de 3 a 4 imóveis. E o Sim. comparativo com o consórcio é muito alto. Então, as pessoas que têm um pouquinho de bom senso, que estuda um pouquinho e faz cálculo, ele não vai fazer um consórcio. Bom, tem Ele o vai meu fazer caso. não vai fazer o financiamento, vai fazer o Isso. consórcio. Bom, tem o meu caso. Eu acabei de comprar uma casa e eu fui ver, né, junto ao corretor, como ficaria o financiamento. Por quê? Eu paguei o meu consórcio por 5 anos e foi em outra administradora, então lá a concorrência era bem maior e de fato não dava lance, eu não tinha muita pressa, mas eu fiz um planejamento porque eu sabia que um dia eu ia precisar comprar esse imóvel. E eu fui contemplado em 5 anos e comprei esse imóvel. Só que eu vi com o corretor como ficaria o financiamento. O financiamento ele ficaria o dobro da parcela e eu pagaria em 35 anos. Hoje o meu consórcio é a metade da parcela e faltam 8 anos para eu quitar. E se eu não tivesse feito esse planejamento, eu de fato talvez nem teria condição de entrar no financiamento, mas ainda que eu tivesse condições, eu passaria 35 anos da minha vida pagando aquele imóvel, ou seja, ia terminar com quase 70 anos. Durante esse período, com toda certeza pelo consórcio, eu vou conquistar uma média aí de uns 7 imóveis, utilizando a estratégia de alavancagem, que é muito interessante, né? Que a estratégia de alavancagem consiste em você fazer o próprio imóvel se pagar. E tem muitas pessoas que falam disso, algumas outras não acreditam, mas de fato funciona muito bem para a maioria dos nossos clientes, né? E para nós mesmos. Inclusive, aquele cliente que está em Portugal, o Robson, Sim, ele comprou um consórcio, gente, porque o pai dele obrigou ele a fazer esse consórcio. Ele não queria fazer o consórcio, ele era bem jovem na época, e o pai dele deu um comércio para ele e falou: você vai pagar um consórcio. Porque o consórcio, além de ser uma poupança forçada, é uma forma de você fazer um investimento e planejar o teu amanhã. Eu costumo dizer aos meus clientes que não existe colheita quem não faz plantio. A verdade é única, né? A gente vai colher o que a gente plantar e o tempo vai passar. E se você não paga nada, vai passar 5, vai passar 10 anos, o que, que você vai ter lá na frente? Esse cliente ele não queria fazer o consórcio, mas ele fez. Ele foi contemplado no primeiro mês no sorteio. Eu quis comprar, ofereci um valor muito bom na época pela carta contemplada, porque o valor é muito alto, porque tem um ágio, tá? Ele não quis, ele comprou um imóvel, ele pagou R$ 1.000 de parcela. Hoje ele tem um imóvel de 1,5 milhão. Comprou aqui em São Paulo, num bairro chamado Moca, muito valorizado em São Paulo. E ele pagou R$ 1.000. O que, que ele fez? Comprou o imóvel, alugou o imóvel e o próprio inquilino pagou o restante do consórcio para ele. Ele mora no Portugal há muitos anos, ele falou: não paguei mais nada do bolso. Então ele investiu R$ 1.000 e tem um imóvel hoje de 1,5 milhão. essa é a estratégia de alavancagem que eu comentei, né? Naquela época nem existia esse termo, né, alavancagem Não. patrimonial com o consórcio, mas ele foi muito inteligente e assim foi um dos pioneiros, né, pelo menos dos nossos clientes a fazerem isso. E realmente funcionou muito bem. Hoje o Robson é nosso cliente pela Porto Seguro e pretende fazer, né, continua fazendo essa alavancagem. E é o que eu faço para mim, é o que os nossos clientes fazem e funciona muito bem, Finalizando, o consórcio é ótimo. com Quem certeza. faz consórcio é inteligente, porque está planejando o teu amanhã, com certeza vai conquistar muito patrimônio, porque se não fizer isso, muitas das vezes não guarda dinheiro, o tempo passa, como eu falei, e vai adquirir o quê lá no futuro para a família? Sim, e hoje tem a questão das parcelas reduzidas na Porto Seguro. Você paga uma parcela menor até você ser contemplado. Então, às vezes, a pessoa paga um aluguel, mas ela está em dúvida ali, eu vou juntar dinheiro para eu conseguir dar uma entrada no financiamento. Não faça isso.
você pode fazer um consórcio e já ir pagando uma parcela reduzida, e quando você for contemplado, essa parcela vai aumentar um pouco. Mas na Porto aumenta pouco, ela não dobra, e você vai começar a pagar aquilo que já é seu. Você vai sair do aluguel e vai estar pagando somente a parcela do consórcio. Portanto, se você pretende também sair do aluguel e está pensando no financiamento, olha para o consórcio com bons olhos que você vai economizar ali pelo menos uns 20 anos da sua vida que você estaria só pagando juros no financiamento e você, nesse período, já vai ter quitado o seu consórcio. A questão do consórcio versus financiamento, a grande diferença é que o consórcio não tem juros e o financiamento tem juros. O financiamento é em 35 anos, o consórcio normalmente é de 15 a 20 anos, sendo que você pode antecipar parcelas também. E aí, a diferença na realidade, dando um exemplo aqui de 500 mil, em um consórcio de 500 mil, você vai terminar ali de pagar de 600 mil, com algumas possíveis correções, 650 até 700 mil. No financiamento, se você pagar parcela a parcela, sem antecipar nada, esse financiamento de 500 mil, você vai pagar mais ou menos 2 milhões. Hoje em dia, é 4 vezes a mais que você paga no financiamento, porque a taxa Selic no Brasil é uma das maiores da história no momento. Ou seja, o Brasil não está em guerra, mas parece que está em guerra por conta da taxa Selic. Só que para isso tem um consórcio que é muito bom para você não pagar juros. Consigo comprar um imóvel no Brasil, mesmo morando fora do Brasil? Sim, com certeza. A Porto Seguro, ela proporciona para o cliente dela que mora fora, comprar o imóvel aqui, porque o sistema é totalmente digital. Tanto a assinatura digital, a parte documental é totalmente digital, e como ele não precisa apresentar comprovação de renda aqui no Brasil, ele compra normalmente esse imóvel com todo o suporte nosso na parte documental, né? E fora todo o suporte da Porto Seguro também. Desde a contratação, a assinatura já é autenticada pelo sistema DocSign. Isso é muito importante. Até mesmo depois da contemplação. Quando você tiver que assinar o contrato de alienação do imóvel escolhido, vai ser feito tudo digitalmente, né? Então, hoje o próprio cartório aceita para liberar a matrícula. Portanto, mesmo que você não venha até o Brasil, você consegue comprar esse imóvel. Agora, é claro, se quiser vir escolher pessoalmente, normalmente é o que as pessoas fazem. Porém, às vezes a pessoa tem um parente aqui, um pai, uma mãe, que vai lá até o local do imóvel, aprova, então você não precisa voltar ao Brasil para comprar o imóvel. Sim, porque a gente vai fazer toda a parte documental e a assinatura, como foi falado, é digital. Então não tem necessidade de você vir ao Brasil. Você pode comprar esse imóvel em qualquer país que você esteja. Se a pessoa pensar só em investir, sem o objetivo de comprar um carro, um imóvel, o consórcio ainda faz sentido? Consórcio, na verdade, é um ótimo investimento. É um investimento totalmente seguro, o cliente não corre risco nenhum. Tem várias maneiras do cliente fazer investimento, não só o consórcio, né? Vamos dar um exemplo, bolsa de valores. Porém, é um investimento de alto risco. O cliente pode ganhar, como pode perder. No consórcio, Felipe, ele não vai ter essa surpresa. Ele vai ganhar. No momento da contemplação, né, talvez ele não veja o benefício enquanto ele está pagando, mas no momento que ele é contemplado, que ele vai ter o crédito para a compra do bem, ele pode comprar esse bem, ele pode alugar esse bem, o inquilino vai pagar o restante do consórcio para ele. Se ele quiser vender a carta de crédito, o retorno financeiro é muito alto. Se ele não usar o crédito, enquanto ele não utiliza o crédito, o Banco Central obriga toda administradora a deixar o valor aplicado, né? Como a Selic é alta, pelo CDI, né? Normalmente os juros dessa carta contemplada. E o interessante, vou dar um exemplo, o cliente investiu 50 mil reais e ele tem uma carta de 500 mil, ele foi contemplado. Em qualquer investimento, 50 mil, ele vai ter um retorno de 50 mil. No consórcio é diferente, o retorno é sobre os 500. Então, o que ele vai ter de retorno financeiro, enquanto ele não tirar essa carta, se ele pegar no final do plano, por exemplo, ele vai mais do que dobrar esse capital. No patamar que a Selic está hoje, esse rendimento vai variar ali de 5.500 até 6 mil reais por mês. Ou seja, é praticamente mais de 1% ao mês. Só que ele está pagando a parcela sobre os 500 mil. E essa parcela normalmente vai ser o quê? 3 mil reais após a contemplação. Então você está pagando 3 mil reais, depositando mensalmente,
e você tem um rendimento da sua carta que vai aumentando diariamente, né? Considerando o mensal, de uma média de R$ 5.500. Ou seja, paga a parcela e ainda sobra dinheiro. Então é um ótimo investimento. Com toda certeza. E tem também a questão da venda da carta que você comentou, que se a pessoa fez um consórcio de 500 mil, por exemplo, e ele foi contemplado lá depois de 20 meses, a parcela é R$ 2.000, essa pessoa investiu R$ 40.000 nesse crédito. E agora está com esse crédito liberado para comprar um imóvel de 500 mil. Ah, mas eu não quero comprar nesse momento. Essa carta vai continuar rendendo, porém, nós, como especialistas, e como nós sempre falamos, tanto no nosso e-book quanto no Instagram, nós garantimos a compra dessa carta se você quiser vender. Portanto, nós pagamos R$ 125.000 nessa carta de crédito, uma média de 25% do valor da carta. Ou seja, o seu lucro seria de aproximadamente R$ 85.000 para vender essa carta de crédito. A partir desse momento, você não paga mais nenhuma parcela, porque se eu comprei de você, aquela parcela vem para o meu nome. Só que o que a gente vai fazer é repassar para um cliente nosso. Por isso que nós garantimos a compra dessa carta. Então, o consórcio é um investimento que ele te dá muita segurança e no momento da liquidez, que é a contemplação, ele te dá muita rentabilidade. Felipe, por que nós recomendamos a Porto Seguro para os nossos clientes? Bom, é uma pergunta que, se eu for responder todas as vantagens, eu vou ficar aqui pelo menos meia hora. Mas os principais motivos, além da Porto Seguro ter ali uma credibilidade, uma história muito grande, 80 anos no mercado, são as características do plano dela e as vantagens do plano de consórcio, que é taxa de administração baixa, não exige comprovação de renda após a contemplação, essa análise é feita previamente, então se você conseguir contratar o consórcio, se o seu CPF está bom, pelo score, ela vai avaliar e vai aprovar você fazer um consórcio. No momento da contemplação, você não vai ter problema. E, além disso, ainda tem a questão também de algumas vantagens, como poder utilizar 10% do crédito para pagar documentação, poder utilizar 10% do crédito para fazer planejados. E se eu estou esquecendo alguma coisa, você pode me lembrar. Na verdade, a Porto Seguro, ela, entre as demais administradoras, o produto dela, ela se preocupa muito com o cliente. Na parte, por exemplo, burocrática. Você que está fora do país, por exemplo, como nós já abordamos isso, não vai precisar comprovar renda, como você disse, porque essa comprovação tem que ser no Brasil. Isso é primordial para quem está E fora você ou para está quem é fora, autônomo, né? não tem como comprovar renda aqui no Brasil, entendeu? Então, a parte documental é bem rápida. Então, a Porto, entre todas as demais, nós recomendamos ela com toda certeza. A pessoa não corre o risco de investir 3, 4 anos naquele imóvel e ter um problema no momento da contemplação, que é o momento da felicidade, e já passamos por isso em outra administradora. O momento que é para ser feliz na vida do cliente se torna um pesadelo, porque ela não consegue realizar o objetivo dela simplesmente por conta de uma exigência, que é a comprovação de renda ou outras exigências que outras administradoras fazem e a Porto Seguro não faz. Você não vai ser surpreendido, né? Exatamente. Com uma decepção dessa. Exato. Felipe, como faço para contratar um consórcio da Porto Seguro e qual é a minha segurança de contratar um consórcio da Porto? Bom, hoje a Porto Seguro ela tem a proposta 100% online, autenticada pelo DocSign. Então, para você contratar um consórcio Porto Seguro, você deve achar um corretor de preferência que seja um corretor elite da Porto Seguro, que tenha credibilidade, tenha histórico no mercado, como nós somos. E a partir daí, escolhendo o plano, você vai apenas preencher um questionário de cadastro, que com essas informações nós temos o nosso administrativo que coloca no sistema da Porto e a própria Porto Seguro manda a proposta formalizada no seu e-mail. Você vai fazer a assinatura autenticada ali pelo e-mail digital e após isso você vai acessar também o aplicativo da Porto Seguro, que vai ter lá todos os produtos da Porto, que não é só o consórcio, mas vai aparecer o seu consórcio ali no aplicativo e você vai conseguir gerenciar por ali. Mas nós, como corretores elite da Porto, nós fazemos questão de gerenciar o consórcio juntamente com você, até porque o nosso maior ganho é na sua contemplação, não só o ganho financeiro, mas o ganho do cliente, né? Se tornar o nosso amigo e ele ficar muito feliz realizando o sonho dele. Tem mais uma segurança. Se esse cliente ficar inseguro,
ele pode nos achar no próprio link da própria Porto Seguro, a nossa corretora, no site oficial da Porto Seguro. Você entrando no site oficial da Porto Seguro, colocando o nome da nossa corretora lá, você vai nos achar no site da Porto Seguro. Exatamente, é Felipe Martinez, corretora de seguros, ou Shaddai Corretora de Seguros. Felipe Martinez é com F-I, 2 L's, P-E. E aí, nós vamos colocar aí na tela, né, Igor? E aí você consegue encontrar a gente por esse link e você vai ter a segurança de que está falando com o corretor Porto Seguro. Já que nós temos mais de 10 anos na Porto Seguro. Felipe, nós, como corretores, somos cliente também da Porto Seguro? Há mais de 20 anos, nós somos clientes de consórcio. E hoje, principalmente da Porto Seguro. Então, a minha casa eu comprei pelo consórcio, o meu carro já é o terceiro pelo consórcio. Nós, como sócios, pagamos bastante cotas, né? Então, assim, só na minha conta dos meus consórcios, eu tenho 21 consórcios. Mas por que tanto? Porque o consórcio ele te dá um retorno muito grande na questão da compra do imóvel, aluguel do imóvel, na venda da carta, como nós já abordamos aqui, né? Então eu já vendi algumas cartas minhas, assim como o Delmar também já fez para ele e continuamos investindo, principalmente hoje na Porto Seguro, por conta dos benefícios. Nós temos bastante cota da Porto. Eu acho que nós somos os nossos maiores clientes, né? É. Na verdade, todos os meus filhos, só tem uma filha que ainda faz cursinho, ela estuda, né? Mas a minha filha fiz ela fazer o consórcio, hoje ela tem 3 consórcios de imóvel da Porto Seguro. Eu, juntamente com a minha esposa, pagamos consórcio da Porto Seguro. Se for colocar em valores, nós pagamos um valor considerável, acima de milhões aí que nós pagamos como investimento, como planejamento, como poupança forçada, pensando no nosso amanhã, mas principalmente da Porto, porque contemplou, né, taxa baixa, a condição realmente diferenciada no momento de comprar esse bem. Então, nós somos exemplo para os nossos clientes. Exatamente. E se o cliente tiver alguma dúvida, nós mandamos nossos extratos lá das nossas cotas, né, Felipe? Sim. Na verdade, todo cliente que faz o consórcio, eu já mando ali o meu aplicativo para ele ver como funciona e tem ali os meus consórcios. E acho que nós somos os primeiros a comprar o consórcio porque a gente realmente compra aquilo que a gente vende. Né? Realmente funciona muito bem. Delmar, muitas pessoas não entendem quando a gente posta ali uma premiação de corretor Elite Blue, mas qual a importância de o cliente ter o atendimento de um corretor Elite? A importância que o corretor Elite ele tem um diferencial. Não que outro corretor não vai prestar o atendimento para você. É que nós temos um canal que dá mais agilidade para o cliente. O processo anda um pouco mais rápido. E nós temos, assim, classificações. Hoje nós temos 3, né, categorias no Elite. Isso. E qual que é mesmo, Felipe? A Gold, a Black e a Blue. A Blue é o principal, né? O primeiro. Exatamente. Hoje nós estamos ali classificados na categoria Blue, que é a maior categoria ali, o nível máximo de corretor Elite no consórcio Porto. E isso faz toda a diferença. Você ser atendido por um corretor desse mostra que tem know-how e que tem um atendimento diferenciado. Por quê? Se a gente trabalhar de forma incorreta, fazer uma venda incorreta, tiver algum cliente que faça uma reclamação formal nossa para Porto, nós somos desclassificados disso. E isso mostra tanto a nossa credibilidade quanto o nosso know-how para te auxiliar, te indicar ali o melhor caminho para você conquistar esse imóvel, esse automóvel, fazer um investimento que seja realmente bem sucedido. Então, para ser um corretor Blue, ele não precisa só vender. Ele tem que manter, tem que ter uma venda de qualidade e vender com verdade. Então, a Porto Seguro, ela premia o corretor que realmente trabalha com a verdade e traz para a Porto clientes satisfeitos porque não comprou com promessa de contemplação, não comprou com engano, e ele vai ter o suporte da Porto e de nós corretores.
Então, para ser um corretor blue, ele tem que vender, com certeza. E vende quem realmente trabalha. Graças a Deus nós trabalhamos, nós vendemos porque Deus prepara primeiramente as nossas vendas, mas o principal de tudo é sermos verdadeiros. Então, Tanto esse... que a maioria das nossas vendas hoje são indicações dos nossos próprios clientes, né? Se a gente colocar pelo menos 80% das nossas vendas hoje chegam de indicações. E por que isso acontece? Por conta do nosso Da atendimento. qualidade de venda, né? Exatamente, da qualidade no atendimento. A nossa ética, só para resumir, a nossa ética, o meu filho, quando retornou a trabalhar comigo, que ele ficou um tempo fora estudando, e quando ele retornou, uma coisa que eu disse para ele: seja você verdadeiro, nunca minta para o teu cliente, porque a gente colhe o que planta. E se você for verdadeiro, você vai ter o teu cliente como amigo, como parceiro. E se você mentir, eu vou ser o primeiro a não deixar essa venda entrar, né? Ele entendeu, graças a Deus. Então, hoje nós somos um corretor blue da Porto pela qualidade de venda. Sim. Posso dizer assim. Por causa que nós trabalhamos como todo mundo deve trabalhar. Isso daí não é um diferencial. Todo mundo deveria ser verdadeiro. Mas, infelizmente, no mercado existem muitos oportunistas que querem só vender e não se preocupa em atender o cliente e ser verdadeiro com o cliente. Então, nossa preocupação é dar um bom atendimento para você, cliente, e falar sempre a verdade. E se você entrar em contato com a Porto Seguro para saber ao nosso respeito, você vai ver que não tem nenhuma reclamação, né? Então, isso é muito importante na hora de você fazer uma compra, principalmente um imóvel, né, Felipe? Sim, até porque um imóvel muitas vezes é ali a maior parte do patrimônio da pessoa, né? Mas algo muito importante de se observar é que na internet hoje tem muita, assim, promessa de Facilidade, né? facilidade. Facilidade, Parece até né? alguns influenciadores, porque vira influenciador, não é mais um especialista em consórcio. Eles passam ali uma facilidade muito grande. Na verdade, é um mentiroso, vamos ser sinceros. Pega essa carta de crédito aqui, coloca nesse imóvel aqui, aí você pega esse valor e você vai dobrar em um ano, você tem 100 mil, você vai fazer 2 milhões. Quanto a E, fantasia. gente, não é assim. Tudo pra gente conquistar é planejado. É impossível? Completamente não, né? Absolutamente não. É muito possível conquistar imóveis pelo consórcio, mas, claro, plantando para colher. Se você pensa que você vai entrar no consórcio e em 3 meses, 6 meses, com um lance pequeno, eu vou ser contemplado, que é o que a maioria oferece, você vai acabar se decepcionando. Depois você vai falar que o consórcio é ruim, mas na verdade você que foi enganado por um mentiroso, e tem também aqueles clientes que querem ser enganados, né? Que procuram a facilidade. Gente, o leite não vem da geladeira, certo? Existe um processo para tudo. Então, se você não plantar para você colher lá na frente, pode ter certeza que o máximo que você vai conseguir é perder dinheiro, tanto em consórcio quanto em qualquer outro tipo de investimento. Então, tudo tem o seu tempo de maturação, né? E para você ser bem-sucedido, para você conquistar um imóvel, não é diferente, né? Não tem milagre. Agora, tem planejamento. E o consórcio é planejamento. Se você faz com calma, daqui 2, 3, 4 anos, você está contemplado e você conquistou aquele objetivo. Se você não faz, o tempo vai passar da mesma forma e aí você vai chegar lá na frente e vai pensar: meu Deus, não guardei o dinheiro, não conquistei e agora o tempo passou. E agora, o que eu vou fazer? Aí você vai pensar em fazer um novo consórcio, mas aí você vai pensar novamente: mas pode demorar. E assim passa a vida nesse ciclo vicioso de eu preciso, mas eu preciso logo. E quem não planta nunca vai colher. Você fez eu lembrar uma venda que eu fiz para um cliente, que eu cheguei em determinado local e ele me disse, não era Porto Seguro, era uma outra empresa, uma outra administradora. Ele me disse assim: poxa, aqui você não vai fazer negócio com ninguém, porque essa empresa veio aqui e prometeu contemplações para todo mundo aqui. Então essa empresa, ela é uma má empresa. Aí eu disse assim para ele... Não foi na Porto, né? Foi Não, outra não foi na empresa. Porto. Mas independente, né? Sim. Mas não foi na Porto. Eu só disse assim para ele, eu falei: olha, o problema não foi da empresa. O problema foi de quem atendeu você. Quantos anos você paga aluguel? Porque ele me disse que tinha pago aluguel, eu sempre paguei aluguel. Falei:
Você já pensou se você tivesse feito um consórcio há 5 anos atrás? Infelizmente, essa pessoa mentiu para você. E consórcio não é assim. Consórcio é planejamento. É você estar pagando, participando, qualquer hora você pode ser contemplado. Mas para você ter o benefício, você tem que estar no grupo. Aí comecei a conversar com ele, ele disse assim para mim, Felipe, você tem razão. Falei, você vai guardar esse dinheiro? Ele falou, não, não vou guardar esse dinheiro. Se você pagar o boleto, pago. Aí ele olhou para mim assim, olhou para o sócio dele e falou assim, ele tem razão. Vou fazer o consórcio. Falou assim, aí fez o consórcio. Aí o sócio dele olhou para mim assim e falou, rapaz, ele falou tão mal do consórcio e você ainda acabou vendendo para ele. Eu falei, porque eu falei a verdade e ele entendeu o consórcio. Ele falou, rapaz, eu vou até sair perto de você, porque senão você vai vender para mim. Ele disse, foi embora. Essa é uma grande realidade. Só vai colher quem plantar. Mas é muito importante comprar com a verdade, né? Sim. Não buscar facilidades. Não tem nada fácil. Não tem nada fácil. É mais inteligente, você não vai pagar muitos juros, mas você tem que ter a mentalidade de quem realmente vai construir algo. E para construir algo não é da noite para o dia. O importante é que é um sistema totalmente seguro, né? Sim. Você não corre risco. Alguns dão muita sorte, né? Como foi o caso do Robson e vários outros clientes. Tem o Natan, no nosso perfil, que foi também contemplado no primeiro mês, sem lance. Isso acontece muitas das vezes. Só que só é contemplado quem faz. Eu tive consórcio também, que eu fui contemplado depois de 6 anos de imóvel. Exatamente. Eu fui depois de 5 anos, só que ainda assim foi um bom negócio. Você guardaria o valor? Eu só disse assim para tua mãe, nós iríamos guardar a parcela que nós pagamos no consórcio? Ela olhou para mim e falou, com toda certeza não. Eu conquistei um valor que jamais eu iria guardar, e se eu não pagasse o consórcio, eu não teria nenhuma perspectiva nenhuma de juntar aquele montante que eu juntei através do consórcio. Exatamente. E eu também não compraria minha casa agora, não compraria o carro, se eu não tivesse consórcio. Por quê? Esse dinheiro com certeza seria destinado a outras coisas. Por mais que você junte um pouquinho, juntei dinheiro durante 6 meses, 1 ano, aí tem aquele dinheiro parado lá, você pensa em fazer o quê? Eu vou viajar, ou aparece imprevisto, e aí você não consegue conquistar aquele objetivo justamente por não conseguir aquele montante total, né? Agora, muitas vezes a pessoa é disciplinada, ela tem aquele capital guardado, porque ela já fez outros investimentos, mas ainda assim é muita coragem de tirar um dinheiro de uma aplicação que está rendendo muito para comprar um bem à vista, enquanto você pode comprar ele parcelado praticamente com juros negativos, que não tem juros no consórcio, né? Então a rentabilidade que hoje um capital aplicado te dá é muito maior do que a taxa de administração que você vai pagar no consórcio. Resumindo, consórcio é uma compra inteligente. É uma compra muito inteligente, inclusive eu li um livro chamado Crédito Vale Mais do que Dinheiro, que é um livro muito bom, que fala ali do poder da alavancagem patrimonial através de imóveis. Ali ele ensina a fazer essa alavancagem através do financiamento e também através do consórcio. E ele mostra que dá sim para conquistar um patrimônio muito grande através do investimento em imóveis, pegando o aluguel e pagando as próprias parcelas. Parece muito simples isso, mas muitas pessoas não pensam em fazer isso. Agora, eu te dou uma ideia para você fazer isso com o consórcio, porque o consórcio, o prazo é de 15 anos, não é 35 anos como no financiamento. Você faz um consórcio, você paga ali 2, 3 anos, aí você é contemplado. A partir daquele momento você vai comprar um imóvel e você vai alugar o imóvel. Se você mora no Brasil, mora fora do Brasil, tanto faz. Quem vai pagar a parcela desse imóvel vai ser o próprio aluguel que você vai receber. Então você recebe o aluguel e paga a parcela. A partir daí você faz outro consórcio. Então no prazo de 15 anos, considerando ali, né, uma contemplação a cada 3 anos, você conquista 5 imóveis que se pagam sozinhos. E aí você já pensou como vai ser a sua aposentadoria se você tiver 5, 10 imóveis quitados? Vai ser muito melhor, certo? Só que para isso você tem que usar a inteligência e dar o primeiro passo. Porque muitas pessoas pensam em fazer isso, têm essa informação, mas acabam não dando o primeiro passo. Vai sempre deixando para depois, né? E o tempo passa. E aí, se não toma uma atitude, acaba perdendo o bonde, né? Não teve plantio, não vai ter colheita. Nós queremos agradecer a Porto Seguro, Eliel, por nos proporcionar esse momento e também toda a equipe da filmagem, do audiovisual, o Igor, o Alexandre. Agradecemos vocês, tá, por todo o atendimento e falar para os nossos clientes que nós estaremos sempre à disposição, mais forte do que nunca na Porto, consolidados como corretores elite já há alguns anos e pretendemos cada vez mais ali
ajudar os nossos clientes da melhor maneira possível. Sim. Então, primeiramente, agradecemos a Deus Exatamente. por ter proporcionado, através da Porto Seguro, esse espaço, essa equipe maravilhosa. E você que quer comprar um bem, pensa no futuro da tua família, é só nos procurar. Estamos aqui para atendê-los com a verdade. Exatamente. Isso é o principal de tudo. Compre com a verdade.